Paz e graça mais uma vez a todos, presbítero Pedrosa. Gente, é impressionante como as pessoas gostam de ser analfabetos funcionais. Eles gostam de ser chamados de idiotas úteis, de Bíblia, de assunto teológico. Meu Deus, liberta esse povo, Jesus. É impressionante. Eu, às vezes, peço muita graça a Deus para ler os comentários aqui. Tem muita gente que tem uma capacidade cognitiva tão reduzida de entender e enxergar o óbvio, que eu acredito que nem se aparecesse um anjo chacoalhando ele, informando ele do erro, ele acreditaria. Impressionante isso. Mas nós postamos um vídeo relacionado com a sexta-feira. Impressionante o paganismo da IURD. E na sexta-feira já tem a sessão do descarrego, né? Se você colocar isso, digitar isso no Google, você vai ver várias notificações das reuniões pagãs da IURD. Olha aqui. Sexta-feira, quebra de maldição, não é isso? Tem também a sexta-feira do descarrego. Eu não sei se está por aqui. Tem aqui. Sexta-feira do ponto de luz. Venha pisar no tapete do ponto de luz. Aí pronto, aí tem a quebra da maldição, tem o ponto de luz, tem a sexta-feira 13, né? Que teve justamente a questão das quebra de maldições e também das sessões de descarrego. Eu vou daqui a pouco falar um pouco sobre como surgiu essa questão da sessão do descarrego. Me aguarde aí. Mas vamos mais aqui, tem um monte. Tem a sessão do descarrego, como eu já falei. Traga uma peça de roupa branca. Sexta-feira, ainda diz as horas aqui, para você participar da sexta-feira da sessão do descarrego. Aí você me pergunta, isso tem alguma coisa a ver com o paganismo, Pedrosa? Tem, e muito. Tem, e muito. E eu vou explicar por quê. Eu estou aqui no site da Gospel Prime. Vou dar um F11 aqui para ficar melhor para a gente entender. Edir Macedo relança Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Eu já tive a infelicidade de ter esse livro em mãos, porque é um livro tenebroso, onde trabalha-se muito a questão do paganismo, da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. O espiritismo, na realidade, ele se divide em 3 partes: o alto espiritismo, o médio espiritismo e o baixo espiritismo, certo? O alto espiritismo seria aquele espiritismo científico, onde só os nobres participam desse seleto grupo. Já o médio espiritismo é aquele espiritismo kardecista. E o baixo espiritismo se divide em 3 subdivisões: a Umbanda, Quimbanda e Candomblé. E, infelizmente, eu também participei em um determinado período da minha vida desse movimento aí. Cheguei a comprar este livro e comecei a lê-lo em casa. Pasme você, misericórdia, tenebroso. Principalmente as fotos que existem neste livro retratando como acontece todos os rituais dentro desses movimentos, a Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Desde a iniciação da pessoa até o ápice, quando ele se atinge o patamar de pai de santo. Aí nesse livro aqui embaixo está dizendo assim: a editora lançou 800 mil novas cópias do livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, best-seller, escrito por Edir Macedo, que foi lançado pela primeira vez em 95 e já vendeu mais de 3 milhões de cópias. Você não vê esse povo falando ou escrevendo livros relacionados com apologética, teologia, né?
livros relacionados com a graça de Deus, com o sacrifício de Jesus Cristo, com as parábolas de Jesus. Você não vê esse povo mexendo com coisas que estão da Bíblia ou que são da Bíblia. Esse povo gosta de mexer muito com coisas que são do paganismo, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, do sincretismo religioso que existem em outras religiões. No livro, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus mostra que os espíritos malignos agem para enganar as pessoas. Seriam os demônios que estariam por trás de situações como doenças, desavenças, vícios e outros males. Outro erro teológico, outra incongruência teológica. Todas as mazelas humanas são oriundas do pecado desencadeado pela desobediência de Adão. Ok? Aprenda isso. Com a desobediência de Adão, o pecado foi introduzido no mundo e, como consequência do pecado, a morte. Ela pode se manifestar fisicamente e espiritualmente. E como consequência desta morte espiritual, desta morte física, vem também as consequências na saúde humana. Então, dizer que as enfermidades são produzidas, na sua maioria, por espíritos malignos, é uma incoerência com as Escrituras. Os espíritos malignos, eles se aproveitam dessa debilidade no corpo humano justamente para afligir as pessoas. Mas, como esse povo não tem um mínimo de conhecimento bíblico, pegam fatos e casos isolados nas Escrituras para apoiar a sua teologia sem fundamento bíblico. É impossível um praticante do Espiritismo ler este livro e continuar na sua prática. Também será difícil um cristão ler este livro e continuar a professar uma fé descuidada e estagnada. Meus irmãos, pelo amor de Deus, isso é o cúmulo do absurdo. É colocar este livro no mesmo patamar das Escrituras, minha gente. Isso é diabólico. É impossível uma pessoa que lê as Escrituras ser a mesma pessoa quando ele é alcançado pela graça eficaz que a palavra de Deus produz no entendimento deste arrependimento necessário. Essa pessoa nunca mais será a mesma. E isso eu garanto com convicção de que, se você lê a Bíblia pelo Espírito Santo, você nunca mais será a mesma pessoa. E ele prossegue mais dizendo assim: todas as áreas do demonismo são expostas e descobertas neste livro. Todos os truques e enganos usados pelo diabo e seus anjos para iludir a humanidade são revelados, diz fulano de tal, nessa obra. É impressionante como tem gente que vai acreditar nisso aqui. É impressionante como tem pessoas que vão acreditar nesta mentira. Colocar um livro falando de demônios no mesmo patamar das Escrituras. Quando você lê a Bíblia, elas vão te dar informação suficiente para você entender tanto as coisas materiais quanto as coisas espirituais. É as Escrituras que vão fazer isso. Só as Escrituras e nada mais. O relançamento do livro aconteceu na última sexta-feira e é sempre numa sexta-feira, para corroborar aquilo que eu estava falando a princípio. Para você ver como é a coisa. Eles usam o sincretismo religioso, o misticismo da sexta-feira e principalmente a sexta-feira 13 para, com esta proposta, lançar para a massa de manobra todas as suas diabruras. É uma estratégia sagaz e perspicaz para manter a massa dominada, presa, amarrada nesses grilhões, nesses modismos do paganismo que não tem nada a ver com as Escrituras sagradas. A sessão do descarrego, a fogueira santa, a nação dos 380, o confronto dos deuses, tudo isso é paganismo, é ritual, não está nas Escrituras.
não provém de Deus. E se você está vivendo isso, infelizmente você está vivendo um engano. Fuja dali enquanto é tempo. Corra para as Escrituras, porque só as Escrituras contêm a verdade de Deus para a salvação de todo aquele que em Jesus Cristo crê. Só Jesus Cristo, só a graça, só pela fé, só as Escrituras são suficientes para nos salvar. Amém? Que Deus possa estar te dando uma nova oportunidade, aleluia, de conhecer a Cristo pela sua palavra, não por outro mecanismo, mas pela palavra de Deus. Eu oro ao Eterno para que a graça de Deus te alcance e você possa se tornar uma nova criatura, não com paganismo, mas uma nova criatura pelo sangue de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueça de dar um joinha aí, um gostei neste vídeo, compartilhar ele, faça com que este vídeo chegue o mais longe possível. Amém? Para quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa as notificações. Deus abençoe a todos.